Oi, meu nome é Camille. Meu nome é Henrique, bem-vindos ao Poesia Cast. No episódio de hoje falaremos um pouco sobre Gregório de Matos e Luís de Camões. Luís Vaz de Camões pertenceu ao movimento classicista, mas, antes de falar sobre o classicismo, eu gostaria de relembrar um pouco sobre o humanismo, que foi uma escola literária de transição entre a Idade Média e o Renascimento, e um movimento anterior ao classicismo. Foi nesse período em que iniciaram-se os questionamentos à Igreja Católica, ao papel e ao poder que ela tinha na sociedade medieval. E a partir desses questionamentos, criou-se o antropocentrismo, que colocava o homem no centro do mundo, que dava ênfase ao homem, e que colocava o homem como um ser capaz de alterar a sua própria realidade, sem depender de vontade divina. Todos esses aspectos perduraram durante o movimento classicista, que foi o primeiro movimento do Renascimento, que foi o Renascimento na literatura. O próprio nome Renascimento vem de um resgate e de uma consequente valorização da cultura grega antiga, que tinha alguns aspectos em comum com essa ideia transmitida pelo antropocentrismo, que era essa ênfase no ser humano como alguém questionador, que buscava compreender o seu lugar, que refletia sobre o mundo ao seu redor e que tentava entender o seu papel na sociedade. E exatamente por isso que nesse período houve uma intensa valorização da capacidade de raciocinar, da razão e, portanto, da ciência. E dessa forma, as obras classicistas refletiam muito essa valorização do homem na medida em que buscavam a satisfação dos desejos humanos em uma prática que era conhecida como hedonismo, e na formação do conceito de carpe diem, que tratava sobre a efemeridade do tempo e da vida, e que transmitia a ideia de aproveitar o momento, de aproveitar o agora. E além de presentes nos temas tratados, a racionalidade e a retomada dos valores gregos se apresentava também no equilíbrio formal dos poemas, que tinham métrica e rimas regulares. Nesse momento, também passou-se a utilizar o verso decassílabo. E o escritor mais importante do classicismo em Portugal foi Luís Vaz de Camões. Não há muita precisão em relação aos dados sobre sua vida, mas acredita-se que o ano de seu nascimento tenha sido 1524 ou 1525, e ocorreu em Lisboa. Era da fidalguia portuguesa, mas vinha de família empobrecida, então dependia de favores de ricos e poderosos da época. Teve uma vida militar e morou em outros países, tais como China e Índia. E um fato curioso é que a maior parte das suas obras foram publicadas depois da sua morte. Então ele não teve muito reconhecimento da sociedade portuguesa da época. Obras tais que podiam ser divididas em líricas, dramáticas e épicas. De uma forma geral, as principais características presentes nessas obras eram o antropocentrismo, o neoplatonismo, que era uma idealização do amor e da mulher amada, um rigor formal, com métricas e rimas. Seus poemas eram escritos em redondilhas ou em versos decassílabos, que nesse caso eram os sonetos. Ele apresentava em suas obras muitos elementos grecolatinos e figuras de linguagem, como a antítese e o paradoxo. As principais temáticas tratadas eram o desconcerto do mundo, as mudanças, a efemeridade e também o sofrimento amoroso. As suas obras mais conhecidas são os sonetos, que tratavam sobre experiências humanas universais, e os Lusíadas, que foi um poema épico. O movimento barroco surgiu logo após a morte de Luís Camões, em 1580, mas só foi chegar no Brasil em 1601, com o livro A Prosopopeia de Bento Teixeira. O barroco nasce da contradição, principalmente entre a reforma protestante e a contra-reforma católica. Além de ser pautado na antítese, ele também tem muito uma escrita bem elaborada, uma poesia muito bem elaborada e bem exagerada também. Nascido na Bahia, em 1636, Gregório de Matos se formou em Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal. É interessante olhar na poesia de Gregório de Matos, porque ela é dividida em satírica, religiosa e lírica, não necessariamente em períodos diferentes, mas divididas em aspectos diferentes. Apesar disso, todas são caracterizadas bastante por sonetos, facilitam as rimas e facilitam a linguagem rebuscada, que por sinal era uma característica bem marcante de Gregório, já que ele era um poeta cultista do barroco, que tem como principal característica ter a poesia fixa, boas palavras e
a forma como se diz se sobrepõe ao que se diz, né? Gregório também era conhecido como Boca do Inferno, justamente por conta da sua poesia satírica, que era pautada em ofensas. Essas ofensas eram feitas por meio de hipérboles, mas sua poesia também continha muitas antíteses e paradoxos, justamente por conta do período que ele se encontra de reforma e contra-reforma. Sua poesia religiosa por si só também era uma antítese. Gregório falava sobre como ele era pecador e como cada vez mais ele vinha se tornar cada vez mais pecador. E mesmo assim, o argumento contra Deus que ele utilizava era que, como ele mesmo vinha se tornar pecador, Deus também devia perdoá-lo cada vez mais. Isso por si só é uma antítese. Assim como Gregório, Camões utilizava de uma poesia cheia de antíteses. Também é possível comparar que ambos utilizavam muito de sonetos, como também se preocupavam muito com rimas bem elaboradas e com a linguagem rebuscada. Para poder apreciar completamente essas obras e entender a mensagem que o escritor quis transmitir com aquilo, é necessário que a gente compreenda as obras de uma forma completa. E para isso, eu vim passar algumas dicas que podem facilitar esse processo e podem também ajudar durante os vestibulares. A primeira é pesquisar o significado das palavras que você desconhece. O escritor colocou as palavras ali por um motivo, seja por mera questão estética ou seja para fazer sentido dentro da história. E a compreensão de todas essas palavras facilita também o entendimento da obra por completo. Outro tópico interessante seria pesquisar a respeito do contexto histórico em que o autor viveu. Muitas das coisas que estão presentes nas obras são reflexos daquilo que está ocorrendo na sociedade da época. Procurar a respeito da biografia do autor e o estilo de escrita característico dele são recursos que podem facilitar muito a compreensão da obra. A partir do momento em que muitos dos fatos que podem estar ocorrendo na vida do autor no momento em que ele está escrevendo podem ser refletidos no modo que ele escreve. Saber o gênero da obra e o local onde foi publicada podem ajudar também a saber qual seria o público-alvo do autor e, a partir disso, também ajudar na compreensão da obra como um todo. E visto que as obras tratadas hoje são clássicos da literatura, eu venho encerrar a sessão de hoje com uma frase do escritor italiano Italo Calvino. Um clássico é um livro que nunca termina de dizer aquilo que tinha para dizer.